essa primeira aula. Nós teremos ainda mais 3 aulas fora essa. Eu gostaria de iniciar com um pequeno recital com esses 3 poemas, tá certo? Primeiro texto, de Patativa do Assaré. O título é Seu doutor me conhece? Seu doutor só me parece que o senhor não me conhece. Nunca soube quem eu sou, nunca viu minha paioça, minha mulher, minha roça e os fios que Deus me deu. Se não sabe, escute agora, que eu vou lhe contar a minha história, tenha a bondade de ouvir. Eu sou da classe matuta, da classe que não desfruta das riquezas do Brasil. Eu sou aquele que conhece as privações que padece, o mais pobre camponês, e tenho passado em seguida 5 meses sem comer carne uma vez. Há mais de 100 anos eu vivo nessa vida de cativo e a potreção não chegou. Sofro muito, corro estreito, ainda tô do mesmo jeito que Juvenal me deixou. Sofrendo a mesma sentença, tô quase perdendo a crença. E pra ninguém se enganar, vou deixar meu nome aqui. Eu sou filho do Brasil e o meu nome é Ceará. Espero que vocês tenham gostado. Perceberam como a linguagem desse poema é diferente? Depois vamos retomar a questão do eu poético, certo? O próximo texto é de Cecília Meirelles, tem por título O Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Eu sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno, a asa ritmada, e sei que um dia estarei mudo, mais nada. Espero que vocês tenham gostado desse texto também. E para finalizar esse pequeno recital, eu vou declamar agora o poema Soneto de Separação, de Vinícius de Moraes. Prestem atenção na diferença do eu poético de cada texto, tá certo? De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Bom, gente, como vocês viram, a linguagem poética, ela traz uma emoção muito grande, né, para as pessoas. São textos que literários não trazem assim uma utilidade prática, mas nós amamos e apreciamos a literatura, porque sentimos também a necessidade de, como seres humanos, de ter um alimento para a nossa alma, né? E aí eu gostaria de mostrar para vocês aqui algumas questões importantes a respeito desses textos, certo? Para começar a conversa, eu trago para vocês aqui algumas perguntas. Qual é a diferença de poesia e poema? Muitas vezes nós escutamos as pessoas dizerem assim: eu estou lendo uma poesia de Vinícius de Moraes. Será que poesia e poema é a mesma coisa? Não é, né? Poesia é uma arte, é a arte poética. A poesia é aquilo que vai estar presente em letras de canção, em poemas, em cordéis, em algumas quadras populares, em alguns filmes e até, se for possível, em cartas românticas, porque a poesia é a arte de se escrever através da palavra, de determinada forma. E o que é poema? Poema é o gênero discursivo. São esses modelos que eu acabei de trazer para vocês, é o texto propriamente dito, certo? Então, poema é o texto e poesia é a arte poética. É claro que a poesia passará por todos esses gêneros poéticos e ainda por outros, desde que tenha uma linguagem poética, certo? Outra questão que sempre
provoca dúvidas é a respeito do que é poeta e do que é eu lírico ou eu poético, né? Geralmente as pessoas acham que aquela voz lá do poema é a voz do poeta, certo? Mas não é. Existe uma diferença aí. O poeta é o criador do texto, ele é o autor do texto poético. E o eu poético é também uma invenção deste poeta, é uma criação, é a voz própria que se escuta ali naquele texto poético, certo? Então, por exemplo, um poeta pode escrever um texto como se ele fosse um menor abandonado e contar a história de um menor abandonado na voz de um menor abandonado. Então, é essa voz que nós percebemos nos textos que representam o eu poético ou o eu lírico. Como vocês puderam perceber, cada um dos textos que eu declamei apresenta de uma maneira muito forte a presença de um eu poético, né? Primeiro texto, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Quando o Patativa do Assaré diz assim, seu doutor só me parece, veja, até no vocativo que ele utiliza para falar com seu interlocutor, né, com o leitor que ele espera que escute ou que leia esse texto, ele já trata ele de seu doutor, que é uma forma também das pessoas mais simples falarem com as pessoas que elas acreditam que são doutores, porque têm um certo estudo, são letradas. Então a gente percebe que todo o texto é construído na voz de alguém que é representado. Veja só, que o Senhor não me conhece, nunca soube quem eu sou. Nunca viu minha paioça, minha mulher, minha roça e os fios que Deus me deu. A própria norma linguística que é empregada é também uma forma de representar este eu lírico, certo? Já aqui no texto de Cecília Meirelles, ela representa aqui nesse texto a voz de um poeta. Então nós temos aqui um eu lírico que realmente é um poeta. Ela diz, eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Quer dizer, é a própria voz de um poeta que canta e que faz os seus poemas, certo? Vamos voltar mais adiante para isso. Nós temos aqui o soneto de Vinícius de Moraes, que aí ele vai trazer já outra situação, né? Uma situação bem problemática e até experimentada por muitas pessoas, que é a separação. E ele traz aqui, olha, de repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Quer dizer, tudo estava calmo, tudo era riso, e de repente veio a tristeza. Né? Quando ele diz que de repente da calma fez-se o vento que vai e tira todas as coisas do lugar, que dos olhos desfez a última chama. Quer dizer, o vento apagou a chama dos olhos. A chama de quê? A chama do amor que havia nos olhos das pessoas. E da paixão fez-se o pressentimento. E do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente. E fez-se de triste o que se fez amante. Então, ele vai representando nessa construção como se sente uma pessoa que passa por esse processo de separação. Certo? O último questionamento aqui desse momento, desse slide é: linguagem conotativa ou denotativa? Eu posso interpretar um poema como eu interpreto uma notícia, por exemplo? As palavras que são colocadas no poema são colocadas no mesmo sentido que as palavras são colocadas em um artigo de divulgação científica ou uma notícia, uma reportagem? Não, né? Existe toda uma construção plural no poema, certo? As palavras, elas podem ser usadas em um sentido muito diferente ou em um sentido plural mesmo, ou seja, vários sentidos. É interessante pensar nisso porque muitas vezes a gente confunde, não é? Por exemplo, gente, quando eu digo assim, o quadro é branco. Branco é branco mesmo, e se você procurar no dicionário, branco é o quê? É a cor branca. Mas quando você diz assim, deu um branco, esse branco não foi usado no mesmo sentido da palavra anteriormente usada.
Quer dizer, quando eu digo deu um branco, eu quero dizer o quê? Que esqueci de algo. Então a palavra foi usada em outro sentido e não naquele que geralmente ela é usada, no sentido habitual, certo? Então a linguagem poética, a linguagem dos poemas é geralmente a linguagem conotativa, porque ela vai trazer uma linguagem figurada e plural, ok? Então, veja só, nós temos aqui algumas questões e eu gostaria de trazer para vocês. Veja só, a primeira questão, a letra A do primeiro quesito na apostila, na proposta de vocês é o seguinte: o texto 1, o poema de Patativa do Assaré, Seu Doutor Me Conhece, apresenta uma voz social coletiva, né? A gente percebe que ele, de certa forma, representa um público, um povo. Quem é o eu poético do texto? Respondendo essa primeira pergunta, quem é esse eu poético? Né? É a voz de um camponês, de alguém que mora na zona rural e que constrói a sua linguagem através de suas vivências nesse ambiente, certo? Ele representa também o seu grupo, né? E como é a sua vida? Né? Pelo que ele coloca no texto, é uma vida o quê? É uma vida simples, é uma vida sofrida, que não tem regalias, ele fala da dificuldade de comer carne, né? Então, ele constrói naquele texto uma imagem de um povo que existe e que traz toda uma característica específica. Que variedade linguística o representa? Aí eu acho interessante trazer para vocês o que é variação linguística, né? A gente vê que a linguagem do texto é bem diferente da que nós utilizamos muitas vezes na escola. Não é verdade? E de alguns de vocês. Mas muitos de vocês vão se identificar com o uso da língua que Patativa do Assaré faz nesse texto. E eu gostaria de dizer para vocês só rapidamente agora, a gente vai discutir em outros momentos essa questão da variação, é que a língua ela é variada e variável. Então ela vai mudar de acordo com a situação e com os falantes que a usam, certo? Nós temos ali o que é preconceito. E é justamente o que vem depois. Olha, o eu poético emprega de algum tipo, o uso da língua dele traz algum tipo de preconceito social. Por quê? Algumas pessoas que utilizam esta norma são mal vistas em algumas situações. Em situações mais formais de comunicação, alguém que utiliza a expressão, como ele disse, meus fios, pode ser visto de uma forma, né, a ser rejeitado ou ser excluído socialmente. Então é importante discutir essas questões na escola, entender que a língua ela é rica e ela tem várias formas de ser usada e todas essas formas que nós temos da língua são importantes, são apenas usos diferentes e não errados, mas que nós precisamos valorizar, né, e conhecer também para poder nos apropriar também de outras formas e utilizar essas outras formas em outras situações de comunicação, certo? Eu fico por aqui, né? Na nossa próxima aula vamos retomar daqui e eu gostaria muito de que vocês pensassem um pouquinho sobre essas questões da língua, o que é variação linguística, o que é preconceito linguístico e como a riqueza do primeiro poema também nos mostra que é possível amar e valorizar esse uso da língua. Então, tchau e até o nosso próximo encontro.